Ele era considerado um vilão de segunda categoria na série do Homem-Aranha, mas quando Frank Miller pediu para usar na série do Demolidor, a parada mudou. A gente vai ver hoje aqui, ó, Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson, comigo com detalhes, depois da vinheta. Saudações, galera, Gico aqui, e a gente tá no Museu dos Quadrinhos, aquele programa onde a gente vê sagas, arcos, coisas mais completinhas, maiores aqui do canal. E hoje a gente vai ver mais um pedacinho da saga do Demolidor por Frank Miller e Klaus Janson, uma história policial com clima no ar. Sensacional, como eu amava ler isso quando era guri. E antes da gente ver com detalhes e comentar um pouquinho mais da história, fica aqui o meu convite. Bora desenhar comigo, meu camarada. Domingo, dia excelente para começar a desenhar. Você pode fazer a sua inscrição no link que eu coloco na descrição desse vídeo. Você pode inclusive fazer um módulo gratuito para dar uma provinha do que tem lá no curso. Um curso que tem 2 anos de garantia, 2 anos de duração, 15 de garantia. E você pode fazer parte comigo de um grupo secreto para tirar dúvidas, compartilhar seus desenhos, mandar meu desenho para eu dar uma olhada. Tem as lives de desenho que a gente faz aqui no YouTube com desenho dos alunos. Cara, é muita coisa, é muito completo. E você pode, tudo isso que eu tô falando, tira com mais detalhes, tira suas dúvidas todas nesse link que eu coloco aqui na descrição do vídeo. Vai ser muito bom ter você comigo desenhando lá super-heróis, terror, aventura, não importa. O que você quiser desenhar, o curso vai te dar ferramentas para isso, beleza? Então vamos agora para a história do dia. Demolidor por Frank Miller. Cara, aqui é o seguinte, o Demolidor tava, ele tinha, o título do Demolidor tava para ser cancelado, vendia mal pra caramba. O Frank Miller era uma estrela em ascensão dentro da Marvel e ele pediu, cara, será que eu não posso? Então eu vou assumir o Demolidor. Primeiro assume com roteiros, roteirizando com o Danny O'Neill, depois ele pega de vez o roteiro também e aí a parada vira. Fica realmente uma série policial. Tem super-herói? Tem. É o Demolidor, que tem um super radar, etc. Não é muito super poderoso, não tem força e tal, mas é um cara muito hábil, muito inteligente, com alguns recursos extras, vamos dizer assim. Ele é tipo um policial ou um detetive uniformizado nessa série do Frank Miller. E aí o Frank Miller, tem até um documentário muito importante, muito interessante, chamado A Criação do Demolidor. Tem como extras do DVD do filme, com o Ben Affleck. E o Frank Miller estava lá falando que ele precisava de um crime lord, um cara que representasse todo o mal da cidade de Nova York, mas o mal desse universo urbano. E ele pediu para os editores se ele podia usar o Rei do Crime. Cara, ninguém deu risada, porque cara, Rei do Crime? Fala sério, um cara que era tido como um cara gorducho, desajeitado, não muito interessante do universo do Aranha. Tinha tido uma outra história legal. Tô dizendo que eu não gosto do Rei da Fase do Aranha, não. Eu gosto, ainda mais desenhado pelo John Romita. Mas não era nem de perto, nem a sombra do que o Frank Miller iria transformar ele. Transformou um cara extremamente perigoso, não só fisicamente, como intelectualmente. E é essa fase da chegada do Rei do Crime que a gente vai ver no Museu dos Quadrinhos de hoje. Eu gravei 3 clipes com a história completa, trilha sonora para você entrar no clima, passar um domingão bem divertido, matando a saudade do gibi Super Aventuras Marvel, um dos mais queridos da Editora Abril. Fica comigo até o final que tem os recados do final, tá bom? Vai daí! Em fevereiro de 1983, chegava às bancas a revista Super Aventuras Marvel número 8, da Editora Abril, trazendo a história publicada originalmente em Daredevil 170 de 1981. Roteiro e desenho de Frank Miller, arte final de Klaus Janson, letras do Edson Gasparin e cor da Rita. A história começa com o Demolidor correndo sobre uma ponte. Os demais corredores aí da madrugada olham aquilo com assombro. De vez em quando, eles dão sorte de topar com o Demolidor aí. Um dos corredores então chama o Demolidor para uma corrida. E aí, topa correr comigo? E o Demolidor, rapaz, até correria, mas hoje eu tô com pressa. E aí, cara, ele dá um pique subindo a encosta da ponte. Alcançando o topo do imenso arco, ele salta como uma águia no espaço. Para muitas pessoas, o simples fato de ver a cidade de um ponto tão alto poderia significar a morte certa. Para o homem sem medo, contudo, isso não é problema. Ele é cego. O corredor então pensa, que rapaz incrível, pode se machucar fazendo essas coisas, mas com ele por aí a gente se sente mais seguro. Agora a gente está no bar da Josie. O Demolidor está atrás de informações. Ele cerca o Tucão. O bandido se assusta, sai correndo e atravessa a vidraça da Josie, o que acaba se tornando recorrente na série. Ele então rouba um táxi e sai em disparada. O Demolidor segue o som do escapamento do carro. Ele atravessa o quarteirão na diagonal e cai em cima do táxi roubado pelo Tucão. Demolidor quer saber por que o submundo está se mobilizando, angariando muita grana para um plano super importante. O Tucão fala que o submundo está juntando dinheiro para mandar apagar com o Rei do Crime. O Demolidor estranha. O Rei? Mas ele se aposentou faz tempo.
O Tucão confirma. Ele não tá nem na cidade e nem no país. Então a gente vai ver aonde está o rei. Ele foi morar no Japão e desde então tem se mantido afastado de suas operações criminosas. O rei continua treinando. Ele é uma ameaça tanto física quanto mental. Em 17 segundos ele consegue abater todos os seus adversários de treino. Um dos caras caídos comenta: somos 8 mestres de karatê e não consigo derrubá-lo. Esse homem é invencível. Ouvi dizer que ninguém podia com ele na época que era o rei. Isso deixa Wilson Fisk enfurecido. Ele pega o sujeito e quase quebra o braço, até a chegada de sua esposa Vanessa. Ele então disfarça, diz que estava ajudando o cara, e ela apresenta um convidado, o embaixador americano. Wilson Fisk está negociando a entrega de todos os registros da época que era rei. Ele vai entregar todos os seus antigos comparsas. A ideia de Vanessa é que com isso, Fisk limpe seu nome e possa voltar aos Estados Unidos e recomeçar a vida. Vanessa diz que vai voltar aos Estados Unidos para contratar um bom advogado. E falando em advogado, estamos agora no escritório de advocacia Nelson e Murdoch, bem cedinho. De repente um ruído chama a atenção de Matt. Eles são cercados por bandidos. Na verdade, capangas de Wilson Fisk. Eles queriam ter certeza que não havia nenhuma ameaça para Vanessa. Só que de repente uma saravada de balas atravessa a sala. Matt aproveita a distração e, como demolidor, vai atrás do atirador. É um capanga de segunda categoria, que tem uma arma mais bacana, só isso. O demolidor enfrenta o sujeito, ele acaba perdendo o equilíbrio, caindo do topo do prédio. O demolidor ainda tenta salvar ele, mas a arma dele, que emite uma chama, acaba queimando o cabo do demolidor. E o sujeito se esborracha lá no chão. O demolidor então pensa: os chefes do crime devem estar desesperados para contratar um assassino aposentado e maneta como o Bruno. Ele então se lembra que tem que voltar correndo para o escritório. Ele se lembrou que o mercenário, um de seus piores inimigos, está para ser solto hoje. Quando ele chega no escritório, a polícia já está lá, interrogando Fogg. Enquanto o demolidor enfrentava o cara lá fora, Vanessa foi sequestrada. E, enquanto isso, o mercenário está sendo solto. O demolidor se atrasa, e tudo que ele pode fazer é seguir o carro que leva o mercenário. Ele tem suspeitas em relação à soltura do bandido. E ele não está errado. No prédio, que serve como quartel-general para os chefões do crime, o mercenário já está lá, sendo contratado e com um novo uniforme. O demolidor seguiu ele até lá e quer impedi-lo de ser contratado. Ele se sente responsável, pois havia salvo a vida do bandido semanas atrás. O mercenário dispensa diálogo e ataca o demolidor com shurikens. O herói revida e, utilizando de sua agilidade, dá um chutão na cara do mercenário. O mercenário então aproveita o impacto, gira o corpo e joga o demolidor pela janela fora. Matt agora precisa lutar por sua vida. Enquanto cai, pensa nas possibilidades de salvamento. Com rapidez, ele consegue usar seu bastão e lança o cabo. O aparato se encaixa no topo do prédio. Porém, o mercenário atira no cabo e o demolidor continua caindo em queda livre. Ele sente uma bandeira nas proximidades, segura-se nela, mas seu peso é demais. A bandeira rasgada fica em suas mãos. Ele então utiliza o trapo para se prender numa gárgula, porém novamente seu peso faz com que a estátua seja quebrada e ele continua caindo, até que por sorte cai na caçamba de um caminhão de lixo. Os bandidos já sabem que o rei do crime está para voltar. Eles então torturam um dos aliados do rei, que acaba dizendo a hora e o local da chegada de Wilson Fisk. Eles estão lá esperando o rei. A tocaia está pronta. Um pequeno avião pousa no local marcado, só que quando eles abrem, está vazio. Era uma armadilha. Wilson Fisk começa a revidar contra seus inimigos. O rei soube do sequestro de Vanessa e agora quer vingança. A segunda e a terceira parte da história de hoje foram todas as duas publicadas em Super Aventuras Marvel número 9 de março de 1983. A segunda parte da história foi publicada em Daredevil número 171 de 1981, com a mesma equipe criativa. Demolidor aos poucos vai recuperando a consciência. O cheiro e a textura dos arredores fazem Matt descobrir que acabou na caçamba de um caminhão de lixo. Demolidor então se apressa a sair dali e diz que ainda dá tempo de tirar um cochilo antes de encontrar sua noiva pela manhã. Um dos informantes dos chefes do crime de Nova York alerta que Wilson Fisk continua vivo e da armadilha armada pelo rei. Só que ele não dura muito tempo. O rei e seus capangas estão atrás de informações sobre Vanessa. O rei ameaça os chefões, diz que quer saber do paradeiro de sua esposa. Temos então um pequeno interlúdio amoroso, onde Matt encontra Heather, a sua noiva de então. Matt está preocupado com a volta do rei. Mais tarde, no QG dos chefes do crime organizado de Nova York,
eles decidem o que fazer com a ameaça do rei. Vanessa, aprisionada por eles, diz: enquanto eu for sua prisioneira, vocês e a cidade inteira estão correndo grande perigo. Os chefes não dão muita importância, eles estão em maior número. Eles ordenam então que o mercenário arranje um encontro entre eles e o rei. Demolidor, então, ainda em busca de pistas, resolve adotar uma nova estratégia. Ele se disfarça e vai novamente até o bar da Josie. Ele fala em alto e bom som: estou procurando um homem que está atrás de uma mulher chamada Vanessa. Isso desperta a ira dos bandidos e uma quebra-quebra generalizada começa. E, novamente, a vidraça da Josie é despedaçada. A pancadaria come solta. Como vocês gostam que eu fale, o pau canta na casa de nós. E só quem sobra de pé é o Tucão, o Mongol e o Mets disfarçado. O Tucão diz que vai levar então o Mets até o rei. Eles passam por um bueiro que leva ao esconderijo secreto do rei, dos subterrâneos de Nova York. É a primeira vez que o Demolidor encontra pessoalmente Wilson Fisk. Ele pensa: eu ouvi falar muito de sua astúcia e de seu poder, mas nunca ninguém me disse que ele era tão grande. Que desvio da natureza teria produzido uma criatura assim, concedendo tanta força a um gênio criminoso? O rei ameaça: você tem 1 minuto para me convencer a não te matar. Mets então fala: meu nome é Shades, sou assassino profissional, quero trabalhar para você. E para provar que está falando sério, ele pega uma caneta e joga bem na arma que estava prestes a atirar contra ele. O rei diz: tá contratado. Nisso, um dos capangas chega moribundo, dizendo que o mercenário o havia matado e que se o rei quisesse ver Vanessa, que fosse até uma construção abandonada amanhã à meia-noite. Matt está indignado com a morte de mais uma pessoa por causa do mercenário. O rei, irado com o sequestro de sua esposa. E Lynch, o braço direito dele, revoltado com essa fraqueza do rei do crime. De volta ao esconderijo do rei, Matt está verificando as paredes espessas do que parece ser um grande cofre, mas ele não encontra fechadura. Então mata a charada. Não tem fechadura. A porta é tão pesada que só o rei do crime consegue abrir. Empregando esforço sobre-humano, Matt faz com que a porta abra e descobre a maleta que ele julga conter todos os segredos que podem incriminar os ex-capangas de Fisk. O rei então descobre a invasão, entra no cofre e descobre as roupas de Shades no chão. Ele então pergunta: quem é você de verdade? A lanterna é tirada de sua mão por um golpe do bastão do Demolidor. É a primeira vez que o vilão enfrenta o herói cego. O Demolidor sofre com a luta. Ele diz: nossa, parece que eu golpeei uma rocha. Quando vai tentar um golpe por trás, suas pernas se machucam. É como lutar contra uma montanha. E apesar de socar, esmurrar e bater em Fisk, o Demolidor acaba levando a pior. E um só murro do rei nocauteia o herói cego. Horas depois, numa construção de Manhattan, o rei chega para o encontro marcado. A Arapuca está montada pelos chefes do crime e o mercenário está à espreita. A proposta é trocar a maleta com as informações pela vida de Vanessa. Só que quando os bandidos vão abrir a maleta para verificar o conteúdo, um som muito alto atordoa todos eles, incluindo o mercenário, que despenca de onde estava de Arapuca. O rei então se dirige para soltar Vanessa. Só que uma mão, escondida nas sombras, distante o suficiente para não ser atingida de vez pelo raio sonoro, dispara um explosivo. A arma corta sobre a cabeça do rei e atinge a estrutura. Tudo aquilo começa a desmoronar em cima do rei e também de Vanessa. Aos poucos, o rei se ergue e ele só tem um pensamento: Vanessa. Vanessa. O braço direito então de Fisk chama: chefe, vamos embora, o mercenário e os outros conseguiram escapar. O rei está desesperado. Ele perdeu o amor de sua vida. Está em estado de choque. O senhor não pode fazer nada por Vanessa agora, a não ser encontrar os assassinos e se vingar. O rei balbucia: sim, me vingar. Lynch continua: isso, o senhor deve fazê-los pagar. E Fisk responde: o rei deve fazê-los pagar. Enquanto isso, na central de esgotos, Tucão e Mongol se livram do Demolidor, colocando o homem sem medo totalmente amarrado numa tubulação de esgoto para morrer afogado. Termina aqui nesse cliffhanger a segunda parte da história. A conclusão da história, publicada nos Estados Unidos em Daredevil número 172 de 1981, começa com o Demolidor amarrado e submerso, pensando em como se livrar dessa. Ele então nota que está na tubulação de esgoto e, usando o sentido de radar, pensa de como usar
o fluxo da água para poder fugir. Afrouxando as cordas, ele percebe uma interseção na tubulação que leva a uma saída, que desaga numa galeria. O Demolidor está salvo e se vê cercado de uma população de mendigos que vive no interior do esgoto, no subsolo da cidade. Depois de se recuperar, o Demolidor vai atrás de informações. Ele encontra novamente o Tucão e antes que o bandido se lance contra a vidraça do bar da Josie, é capturado pelo Demolidor. Ele quer informações e diz que agora Tucão trabalha para ele. Enquanto isso, Fisk faz seus planos. Vamos atacar o inimigo, bloqueando seus pontos de distribuição de mercadoria. Vamos espancar seus homens de tal forma que cada uma das quadrilhas pensará que a outra foi responsável. O próximo passo será matar seus informantes. Com isso, os chefões ficarão desnorteados. Os chefões do crime também planejam o próximo passo. O mercenário aumentou seu preço para matar Fisk. Ele vai então atrás de informações e descobre o paradeiro do rei. O rei está lá, treinando. De repente chega o Tucão. O bandido fala assim: chefe, desculpe interromper. O Demolidor continua vivo e está atrás dos seus registros. Ele então fala para o Lynch transferir os papéis para o segundo cofre. E o Lynch está com uma dor de cabeça, o que é estranho para o rei. De repente as luzes se apagam e o Demolidor invade o local. Ele consegue pegar a maleta com as informações e desaparece. Ele leva a maleta então para a polícia, dizendo que tem as provas. Só que quando o detetive abre a maleta, só tem jornal velho. O mercenário e os ajudantes chegam até o esconderijo do rei. Usando uma arma pesada, eles abrem um rombo na parede que divide o esgoto com o esconderijo. Só que quando eles entram, era outra armadilha do rei. E tudo começa a desabar na cabeça dos bandidos. O mercenário volta para o QG, reclamando: o rei fez todos vocês de idiotas. Ele estava preparado para tudo. E nisso, o próprio rei do crime chega no local. O rei então fala: seus sócios não virão. Entrei em contato com todos eles essa noite. Alguns estão trabalhando para mim e os outros foram mortos. E o mercenário? O mercenário é um homem inteligente. Ele sabe que quando acabar com vocês, somente eu terei condições de empregado. Nisso, o mercenário já mudou de lado. Ele agora trabalha para Fisk. Mais tarde, Wilson chama Lynch. Ele descobriu que Lynch foi o verdadeiro responsável pela morte de Vanessa. Pela dor de cabeça dele, o homem deveria estar perto da arma sônica, mas não o suficiente para desmaiar. O rei esmaga a garganta de Lynch e depois faz seu ex-ajudante em pedaços. Sua fúria assassina só é aplacada pela morte do ex-ajudante. Fisk foi baleado, mas nem isso impede o gigantesco vilão. Demolidor continua atrás de pistas. Ele entrevista uma prostituta que diz que vários clientes cancelaram o encontro da noite. Demolidor já conhece ela. Os clientes são os chefes das quadrilhas da cidade. Então deduz que uma coisa muito importante deve estar acontecendo no submundo. A coisa importante é uma reunião de Wilson Fisk com os demais chefes, os que restaram. Ele quer a obediência e lealdade, tornando-se novamente o rei do crime de Nova York. O Demolidor invade o local e apaga a luz. O mercenário vai até o subsolo enfrentar o Demolidor. O herói então acende a luz. Eu quero que você me veja, mercenário. Quero que compreenda por que estou aqui. Desde que salvei você, eu carrego uma culpa. Todas as mortes causadas por você são minha culpa. O mercenário então novamente lança shurikens contra o herói. E ele apara todos eles com seu bastão. Depois ele lança o bastão desarmando o mercenário. O mercenário então se aposta do bastão do Demolidor, usando a arma contra o próprio herói. E agora é a vez do Demolidor pegar a arma do vilão e utilizá-la contra o próprio mercenário. A luta então parte para o mano a mano. Socos, pontapés, golpes de artes marciais variadas. É uma luta bem equilibrada. Até que um pega no pescoço do outro e começa a sufocar. Aos poucos, o mercenário vai perdendo as forças e o Demolidor permanece impassível. Ele sente a força do seu inimigo se esvaindo até que o mercenário desmaia. Então chegam os capangas de Fisk. Armados, dizem para o Demolidor parar. Ele solta o mercenário e o rei faz uma oferta surpreendente. Aqui estão todos os meus papéis, pode entregar ao promotor. Assim que tiver recebido esses papéis, ele emitirá mandados de prisão contra todos os chefes de crime na costa oeste, e eu os substituirei pelos meus homens. Nesse íteren não darei trabalho nenhum à lei, o que resultará num grande bem para a sociedade. A lógica faz sentido, e mesmo a contragosto o Demolidor parte. No final da história, vemos Vanessa. Ela não morreu. Foi lançada aos esgotos da cidade, desmemoriada
Ela pede: comida, comida, por favor. Uma esmola, por favor. Termina aqui a história de hoje. Se você curtiu, você pode fazer o quê? Dar um joinha pro seu camarada, que é um obrigado que você dá, e eu te agradeço por isso. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de quadrinhos. Os fãs do Demolidor vão ficar satisfeitos de ver aqui essa história contada e recontada mais uma vez de uma maneira diferente, bem humorada e com trilha sonora, que deixa tudo mais parecido com quase um motion comic, né? Então faz isso, me ajuda compartilhando os vídeos e convida mais gente para conhecer o canal. Quanto mais abelha, mais mel. Reforço o meu convite para você vir desenhar comigo aqui no curso Desenhando Heróis, tem link aqui. Quer me seguir nas redes sociais? Tem diversos links aqui, escolhe sua rede social favorita. E, claro, se você quiser ler os meus quadrinhos, que eu produzo, né, quadrinhos, tem a saga do Salomão Ventura, do Esquadrão Vitória, os gibis que eu crio, você pode também ter um link aqui para ler de graça. Se você quiser comprar os exemplares físicos, manda autografado aí pra você, beleza? Amanhã eu tô de volta, se der tudo certo, porque tá um corre-corre aqui danado. Eu tô gravando um novo curso de narrativas gráficas, então eu tô com uma carga de trabalho absurda e tô tentando ainda manter a periodicidade de todos os vídeos. Tem semana que eu não consigo, eu peço a sua compreensão para isso, mas se der tudo certo, amanhã tem Mestres do Terror, aquele quadro aqui do canal, onde a gente fala de quadrinhos de terror feitos no Brasil. Toda segunda-feira, um conto novo para você, beleza? Fico por aqui, se cuidem! Tchau, até a próxima!